Fala, Fogão, fim da última rodada do Campeonato Carioca pro Botafogo, goleada por 4-0 para cima do Lanterna Macaé e classificação para a semifinal da Taça Rio. A Taça Rio, que lembrando, é um prêmio de consolação, digamos assim, para quem não se classificou para a fase semifinal geral do campeonato, mas ainda assim o Botafogo precisa levar muito a sério, porque afinal de contas, a gente tem que visar essa preparação para a Série B que está se aproximando. E o Botafogo tem muita coisa ainda para evoluir, para melhorar, a gente sabe muito bem disso. A partida de hoje, inclusive, deixou bem clara essa questão. A parte coletiva da equipe, mesmo tendo tempo para treinar, para trabalhar, algo que o Marcelo Chamusca sempre reclamava, falando que não tinha tido tempo ainda, era uma partida atrás da outra, era recuperação, pré-jogo, jogo, não tinha tempo efetivo para poder montar a equipe, passar conceitos de jogo, enfim. Isso tudo a gente entende. Agora, quando tem uma semana cheia e ainda assim contra o Lanterna do Carioca, você não consegue perceber uma evolução clara, né? Você viu o Botafogo tendo muita dificuldade no primeiro tempo dessa partida. No segundo tempo, à medida que o tempo vai passando, os jogadores vão se desgastando, é natural que a equipe que tem mais interesse no jogo consiga se sobressair. E é o caso do Botafogo. No segundo tempo teve mais espaço, o time do Botafogo se movimentou, encontrou esses espaços e chegou a essa goleada. Mas na primeira etapa, nos primeiros 45 minutos, quando as duas equipes estavam jogando a sério, digamos assim, o Botafogo não conseguia entrar na área do Macaé com facilidade, da maneira como a gente imaginava. Até teve alguns bons lances ali, chegando com perigo, mas é muito pouco, pensando que o Botafogo enfrentava o Lanterna do Campeonato Estadual cheio de problema. Então a gente tem que evoluir, tem que encarar com o máximo de seriedade essa Taça Rio, justamente porque os jogos em caráter oficiais vão ajudar a equipe nessa preparação. Temos que evoluir na fase ofensiva, temos que evoluir na fase defensiva, evoluir como equipe, já que o coletivo, né, essa parte coletiva do jogo, tá muito fraca ainda. A gente vê em vários momentos os jogadores do Botafogo tentando resolver sozinhos. Em alguns momentos dessa partida, inclusive, o Matheus Nascimento, bem posicionado, não recebeu o passe, onde se ele recebesse, bastaria empurrar para dentro do gol. Então essa questão coletiva dos jogadores se buscarem, se entenderem, é uma questão muito importante para um campeonato de Série B. A gente está falando de 38 rodadas, onde a regularidade coletiva, tá, ofensiva e defensiva, é que vai nos levar de volta à Série A do Campeonato Brasileiro. Então essa parte tem muito a melhorar. E o Marcelo Chamusca, sendo o treinador, ele tem a responsabilidade, a obrigação de encontrar essa solução dentro do grupo de jogadores. A responsabilidade é dele. A gente pode criticar os jogadores em relação a erro de passe, erro de finalização, erro de domínio, erro de tomada de decisão lá no campo de jogo, como por exemplo não passar para um companheiro melhor posicionado. Tudo isso é responsabilidade dos atletas. Mas quando a gente fala aqui de parte tática, posicionamento, maneira de se movimentar, criação de jogadas, a forma como o Botafogo busca agredir os seus adversários, isso tudo é dedo do treinador. A mesma coisa vale, logicamente, para a fase defensiva. Não adianta só você estar posicionado na defesa. Estar lá atrás não significa dizer que você está marcando. E no segundo tempo isso ficou bem evidente. Quando o Macaé tentou fazer alguma coisa e o Botafogo já estava ganhando a partida, ainda assim o Macaé encontrou espaço para poder agredir o gol do Botafogo. E o Douglas Borges, inclusive, fez uma grande defesa. Poderia ter saído o gol do adversário ali naquele momento, mas ele fez grande intervenção na segunda etapa. Então o Botafogo precisa evoluir. Coletivamente tem sim críticas a serem feitas, conforme eu estou fazendo aqui, mas individualmente a gente já começa a perceber a satisfação pelo bom desempenho de alguns atletas. O primeiro jogador que eu quero elogiar, logicamente, é o Pedro Castro. O volante, que estava afastado por conta de lesão, já demonstrou a sua importância nesse esquema tático do Botafogo. Quando o Pedro Castro começou no Botafogo, a consistência da equipe era diferente, a gente tem que reconhecer isso. E nesse retorno do jogador, mais uma vez ficou provado que o Pedro Castro vai ser importante nessa temporada. Fez um belíssimo gol, é verdade, mas eu não estou falando aqui só por conta do gol. Ele dá uma consistência no meio de campo bem interessante. Embora, na partida de hoje, o Marcelo Chamusca tenha colocado o Pedro Castro um pouco mais adiantado. E, sinceramente, não me agrada esse posicionamento do volante. Por quê? Quando ele joga como segundo volante, chegando de trás, ele está chegando olhando o jogo como um todo. Quando ele está um pouco mais à frente, ele está de costas para o gol adversário. Então você perde um certo tempo, caso você não tenha aquele cacuete de jogar naquela posição, quando você vai dominar uma bola, por exemplo. Você pode perder ali segundos valiosos para fazer a jogada. Quando o Pedro Castro está de frente, ele tem a possibilidade
de fazer o que ele fez naquele gol. Ele recebe a bola de frente pro gol, tem uma boa batida na bola, arriscou e fez um belíssimo gol, um golaço na verdade, e a gente tem que elogiar bastante aqui. Em grande jogada do PV, inclusive. E falando sobre o PV agora, é importante a gente destacar como é que pode o Marcelo Chamusca ter colocado o Rafael Carioca no lugar do PV. Não tem o menor sentido, não tem a menor explicação. Afinal de contas, antes do PV ser sacado da equipe titular, ele vinha fazendo bons jogos. É natural a oscilação, é um garoto, isso vai acontecer. Mas é um lateral oriundo da nossa base, que sabe apoiar, que se mostra assim um cara mais ofensivo, que vai no ataque e que lá atrás tem dado conta do recado. Pode falhar sim em alguns momentos em posicionamento? Pode, mas isso é treinável, dá pra corrigir. Um jogador que vem fazendo boas partidas, não tem explicação ele ser sacado. E no jogo de hoje ele foi fundamental na construção dessa vitória. As jogadas dos 2 primeiros gols, não fosse o PV, de repente não teria saído. Então a gente tem que elogiar o garoto. Quando um garoto da nossa base sobe e faz boas partidas, ele tem que seguir na equipe titular. Não é um cara que veio da reserva do Vitória, assumir a titularidade e a gente tem que entubar, né, isso no Botafogo. Não dá pra ser assim e o Marcelo Chamusca realmente precisa rever essa situação. O Rafael Carioca sequer deveria ter sido contratado. Foi contratado e chega como titular. Não dá, né? O PV merece ser titular, fez bom jogo hoje e já vinha fazendo outras boas partidas. Um outro jogador que eu quero elogiar aqui é o Matheus Nascimento. Eu percebi ao longo da partida alguns torcedores criticando o garoto. E a gente tem que lembrar aqui o seguinte, para começo de conversa, o Matheus Nascimento recém completou 17 anos. Ele está assumindo a titularidade no ataque do Botafogo, que é um ataque que há muitos anos não consegue ser goleador. A última temporada goleadora do Botafogo foi em 2013, faz muito tempo já. E toda essa pressão da torcida, por conta dos péssimos resultados, uma pressão que é muito justa, diga-se de passagem, o torcedor não está errado em pressionar. A pressão em cima dos péssimos resultados é justíssima. O que a gente não pode confundir é jogar essa pressão, transferir essa nossa insatisfação, essa nossa chateação em relação ao momento do Botafogo para o jogador Matheus Nascimento. Ele recém completou 17 anos, vai oscilar, é normal, e em diversos momentos, não apenas no jogo de hoje, a gente pôde observar que o time do Botafogo não passa a bola para o garoto mesmo ele bem posicionado. Isso já aconteceu em outras partidas, tornou a acontecer hoje, Matheus Nascimento podendo receber essa bola e só empurrar para dentro do gol e não recebe o passe. Conseguiu fazer o gol hoje, muito importante, ele precisava desencantar, ganhar confiança, isso é muito importante, é fundamental para o desenvolvimento dele na equipe profissional do Botafogo, mas a gente tem que ter paciência. Não adianta a gente sair queimando todos os garotos que sobem da nossa base, porque senão nenhum garoto vai prestar. Essa é a grande realidade. Eu entendo a insatisfação, eu entendo a tristeza, a chateação com tudo que acontece no Botafogo. Eu também fico chateado, fico pé da vida com essa realidade do Botafogo que é muito diferente daquilo que a gente merece ver. Mas não podemos sair queimando os garotos que vêm da base. É importante quando o garoto sobe da base, ele ter um time bem montado, bem treinado, organizado, com lideranças técnicas. E isso não acontece no Botafogo. Todo garoto que sobe da nossa base, ele sobe com a responsabilidade de colocar o piano nas costas e carregar o time. É assim com o Enio, é assim com o Matheus Nascimento, é assim com o Canu, vai ser assim com o PV. Todos eles têm a responsabilidade de responder pelo Botafogo num dos piores momentos da nossa história. É natural acontecer a oscilação, é natural ele não sair jogando uma barbaridade logo de cara. Tudo isso acontece. Então a paciência e o apoio da torcida para esses garotos que são grandes ativos do Botafogo e podem render dinheiro no futuro é fundamental. A gente tem que ter a paciência, tem que ter o discernimento de interpretar como cada um está se saindo e o tempo de maturação de cada um desses atletas. São garotos, vão oscilar, vão errar, vão acertar e tudo isso faz parte do desenvolvimento. Se a gente pode aturar certos jogadores que vêm de outras equipes, por que não dar tempo ao tempo para os jogadores formados em casa? O Matheus Nascimento é um bom jogador. Ainda não desencantou da maneira como a gente espera, mas a gente pode dar tempo ao tempo, pode ter paciência, porque certamente se trata de um jogador com qualidades. Não à toa, com 16 anos foi convocado para a Seleção Brasileira Sub-20
Isso não acontece com qualquer jogador. Então, que a gente tenha paciência, que a gente torça bastante por ele e por todos os outros que subam da nossa base. São ativos do Botafogo, são importantes e isso pode ser fundamental para a reconstrução do clube da maneira como a gente deseja. Um Botafogo forte, que seja competitivo e que alcance os objetivos que a gente tanto quer. Primeiramente, subindo para a Série A do Campeonato Brasileiro e depois, no segundo momento, naturalmente buscando novos títulos, Campeonato Estadual, Copa do Brasil e outras coisas mais, quem sabe. Então que a gente tenha paciência, que a gente saiba dar tempo ao tempo. Isso aí realmente, na minha opinião pelo menos, é muito importante. Já em relação ao Marcelo Chamusca, aquilo que eu falei, muito trabalho para colocar a equipe dentro do prumo, achar um padrão tático, ofensivo, defensivo, porque até aqui estamos deixando muito a desejar e a Série B vai cobrar um preço. Encarar com o máximo de seriedade esse período que a gente vai ter agora para chegar o mais preparado possível para o começo da segunda divisão. Uma arrancada inicial vai ser fundamental. Mas e você, Fogão? O que você pensa a respeito dessa partida, do desempenho individual de certos atletas? Deixe seu comentário aqui embaixo, a sua participação é sempre muito importante. Deixa o seu like se você gostou desse vídeo e eu te peço, por gentileza, se você não for inscrito no canal, se inscreva para a gente poder alcançar a marca dos 10 mil inscritos. Eu aguardo vocês no próximo vídeo.